A Floresta das Máscaras Amaldiçoadas. Há uma floresta na cidade de Ravensmoor conhecida como o Bosque do Crepúsculo. Dizem que no Halloween, a cada 10 anos, máscaras grotescas aparecem penduradas nos galhos das árvores, iluminadas pela lua cheia. A última vez que surgiram foi na infância da minha avó, e as histórias que ela contava sobre aquela noite sempre pareciam impossíveis demais para serem reais, até que aconteceu de novo. Este ano, eu e alguns amigos decidimos nos aventurar lá. Era uma loucura, mas a curiosidade nos venceu. A noite estava fria, e o céu, nublado, mas a lua cheia reluzia entre as nuvens, espalhando uma luz esbranquiçada que tornava o bosque ainda mais sinistro. Quanto mais adentrávamos na floresta, mais pesada a atmosfera ficava. Em algum ponto, começamos a ver as primeiras máscaras penduradas. Cada uma tinha uma expressão mais terrível que a outra, rostos distorcidos de dor, bocas abertas em gritos silenciosos e olhos negros que pareciam nos seguir. Lance, o mais corajoso do grupo, pegou uma das máscaras para olhar mais de perto. Ela era feita de algo que parecia ser pele, e o cheiro de podridão se intensificou quando ele a ergueu. "Isso é de verdade", sussurrou, horrorizado. Mas antes que pudesse largá-la, algo muito estranho aconteceu. A máscara pareceu se fundir à sua pele, grudando-se em seu rosto. Ele gritava e tentava arrancá-la, mas era como se estivesse se misturando a ele. Tentamos ajudá-lo, mas foi inútil. Quanto mais puxávamos, mais a máscara parecia afundar em sua pele. E então Lance parou de lutar, ficando imóvel, com o olhar vazio. Um riso estranho escapou de sua boca, um riso que não era dele. O som era frio, quase metálico, como se viesse de algum lugar distante. E quando olhei de novo, seus olhos haviam se transformado naqueles olhos negros e vazios da máscara. De repente, todas as máscaras penduradas nos galhos começaram a se mover, balançando de um lado para o outro, como se estivessem vivas. Uma a uma, as máscaras começaram a flutuar no ar, aproximando-se de nós. Olhei para o lado e vi que meus amigos estavam paralisados, como se hipnotizados. A máscara de Lance sorriu, e seu rosto, só o que restava dele, parecia se contorcer de prazer. Ele estendeu a mão para mim, mas eu fugi. Corri o mais rápido que pude, ouvindo os risos e sussurros das máscaras atrás de mim. Quando finalmente saí do bosque, olhei para trás e vi uma última coisa. Lance estava parado na entrada da floresta, observando, o rosto coberto pela máscara horrenda. Outras figuras encapuzadas surgiam ao seu redor. Agora, ele era um deles. Voltei para casa, mas a imagem dele não me abandona. E toda vez que vejo uma máscara no Halloween, lembro do rosto vazio que um dia foi do meu amigo. E a cada ano, o Bosque do Crepúsculo aguarda por novas almas corajosas para se tornarem parte de sua coleção amaldiçoada. A Floresta dos Sussurros. A floresta de Elsortor era um lugar que a maioria dos moradores evitava, especialmente durante a noite de Halloween. A densa vegetação e as sombras profundas pareciam engolir qualquer luz que ousasse entrar. Histórias de sussurros e ecos que revelavam segredos obscuros cercavam a floresta, criando um ar de mistério que fazia os mais corajosos hesitarem. Diziam que a floresta era um lar para almas perdidas, atormentadas por tragédias não resolvidas. Quando a lua cheia iluminava as copas das árvores, os sussurros ficavam mais audíveis, como se os espíritos convocassem aqueles que eram ingênuos o suficiente para se aventurar ali. Um grupo de amigos, determinado a desafiar os medos da vila, decidiu que naquela noite se tornariam lendas. Armados apenas com lanternas e bravura, eles adentraram a floresta, rindo nervosamente. As risadas ecoavam na escuridão, mas logo se dissiparam, dando lugar a uma quietude perturbadora. Com o cair da noite, um manto de silêncio envolveu o grupo, e o clima festivo começou a se transformar em apreensão. Assim que o sol se pôs completamente, os sussurros começaram a se intensificar, reverberando entre as árvores como se a própria floresta estivesse viva. Os amigos se sentaram em volta de uma fogueira, tentando afastar o medo que crescia em seus corações. As vozes pareciam chamar por eles, uma melodia hipnotizante que dançava com o vento. As histórias contadas pelas almas perdidas falavam de dor e arrependimento, de pessoas que haviam desaparecido nas profundezas da floresta, tragédias que se repetiam a cada Halloween.
Quando um dos amigos, David, desapareceu repentinamente, o pânico tomou conta do grupo. Sua ausência se fez sentir como um peso no ar, e a fogueira pareceu perder seu calor. Onde ele foi? Perguntou Sarah, a voz trêmula. Sem hesitar, os amigos decidiram segui-lo. A floresta agora era um labirinto de sombras, e cada passo os afastava da segurança. Enquanto seguiam os ecos dos sussurros, descobriram um antigo altar coberto de musgo e folhas, escondido sob a luz trêmula das lanternas. A estrutura parecia ter sido erguida há séculos, e em seu interior, símbolos estranhos eram esculpidos em pedras frias. Ao se aproximarem, as vozes se tornaram mais claras, clamando por libertação. Os espíritos estavam presos ali, condenados a reviver suas desventuras. Cada sussurro era uma história de alguém que havia sido traído ou esquecido, e a floresta exigia um sacrifício. Os amigos precisavam confrontar seus medos mais profundos. David, gritaram, mas não obtiveram resposta. Somente os ecos da floresta pareciam entender seu desespero. Ao mesmo tempo, uma sensação de culpa começou a afligir cada um deles, como se a floresta estivesse revelando suas inseguranças mais profundas. Lucas, o mais destemido do grupo, começou a lembrar de um erro do passado, uma briga que tivera com seu irmão, que resultou em um afastamento. Sarah enfrentava sua própria batalha interna, a pressão de ser perfeita, a constante necessidade de agradar os outros. Enquanto lutavam contra suas inseguranças e medos, perceberam que a amizade e a coragem eram a chave para enfrentar a escuridão. Em um ato de bravura, decidiram formar um círculo ao redor do altar e compartilhar suas histórias. David precisa de nós, disse Lucas, com a voz embargada. Com cada confissão, as vozes dos espíritos se tornavam mais suaves, como se a floresta estivesse ouvindo e reconhecendo sua dor. Finalmente, ao libertarem suas emoções, a atmosfera se transformou. Os sussurros começaram a se acalmar, e as almas, antes atormentadas, começaram a aparecer. David, com o rosto pálido mas sereno, se juntou a eles. Vocês conseguiram, sussurrou, enquanto os espíritos o cercavam. Nós podemos ir agora. Os sussurros se transformaram em um eco de gratidão, e a floresta, que antes parecia uma prisão, agora pulsava com um novo vigor. O ar se encheu de uma calma inesperada, e as árvores balançavam suavemente, como se dançassem em celebração. Com um último olhar para o altar, o grupo deixou a floresta, não apenas como amigos, mas como pessoas que haviam superado suas inseguranças e ajudado almas perdidas a encontrar a paz. Na volta para casa, a lua iluminava o caminho, e eles sentiram que a floresta, agora pacificada, se tornará um lugar onde os sussurros não eram mais de dor, mas de libertação e gratidão. A lâmpada de fogo. A cidade de Eldermoor sempre teve um ar de mistério, especialmente na noite de Halloween. As lendas contavam sobre uma lâmpada mágica que iluminava o caminho dos perdidos, mas apenas aqueles que a encontravam poderiam fazer um pedido. Muitos tentaram encontrá-la, mas poucos retornaram. Na véspera do Halloween, um grupo de 5 amigos, Alex, Mariana, Bruno, Júlia e Carla, decidiu que era hora de desvendar esse mistério. Armados com lanterna e coragem, eles partiram para a colina onde a lâmpada era dita ter sido vista pela última vez. A noite estava enluarada, e a brisa fria acariciava seus rostos. Depois de caminharem por uma trilha sinuosa e coberta de folhas secas, avistaram uma velha cabana no topo da colina. As janelas estavam quebradas, e a madeira rangia com o vento. Algo dentro deles dizia que a lâmpada poderia estar ali. Com cautela, se aproximaram da porta e empurraram-a, revelando um interior empoeirado e escuro. No fundo da casa, há uma escada que leva ao porão, sussurrou Bruno. Eles desceram cuidadosamente, as lanternas iluminando as paredes cobertas de teias de aranha. No canto do porão, algo brilhou. Era uma lâmpada antiga, feita de metal escurecido pelo tempo, com uma chama interna que pulsava em cores estranhas. É ela. A lâmpada mágica, gritou Júlia, seu rosto iluminado pela luz. Mariana, sempre a mais cautelosa, advertiu, lhe esperem. E se for uma armadilha? Mas a curiosidade foi mais forte, e Bruno se aproximou. Ao tocar a lâmpada, a chama explodiu em um brilho ofuscante, e uma figura nebulosa surgiu dela. Era um gênio, envolto em fumaça e luz.
Seus desejos serão realizados, mas lembrem-se, cada desejo tem um preço, disse ele com uma voz profunda, reverberando nas paredes. Os amigos hesitaram. Cada um deles tinha um desejo, mas a advertência do gênio ecoava em suas mentes. Após algum debate, Alex, o mais ousado, pediu fama e sucesso. A fumaça envolveu seu corpo e desapareceu. E agora? Perguntou Carla, com os olhos arregalados. Bruno foi o próximo e pediu riqueza. Uma torrente de moedas de ouro apareceu ao seu redor, mas uma sombra o envolveu, e ele sentiu uma onda de tristeza. Isso não é o que eu queria, gritou, mas já era tarde. Mariana desejou a proteção de todos, mas assim que as palavras deixaram sua boca, uma escuridão envolveu seus amigos, separando-os. Júlia ficou em silêncio, assustada, enquanto tentava encontrar. Por favor, me leve de volta. Eu não quero isso, ela implorou ao gênio. Mas ele apenas sorriu, revelando um olhar maligno. Seus desejos estão selados. Agora, suas almas são minhas. Desesperada, Júlia lembrou-se de uma antiga lenda e a lâmpada poderia ser apagada, mas só se uma verdade fosse revelada. Ela gritou, meus amigos não sabiam o que pediam. Eles não são maus. Por favor, dê-lhes uma segunda chance. O gênio hesitou, a fumaça ao seu redor tremulando. Uma verdade, você diz? Então, mostre-me o verdadeiro desejo de seus corações. Com a mente focada, Júlia continuou, eles desejavam ser amados, não reconhecidos. Desejavam conforto, não riqueza. A lâmpada começou a brilhar intensamente, e uma onda de energia se espalhou pela sala. Os amigos foram reunidos, e o gênio, com um gesto, desfez o que havia feito. Eu concedo a vocês uma segunda chance, mas lembrem-se, escolhas têm consequências. Ao amanhecer, os amigos saíram da cabana. A lâmpada agora estava apagada, e o gênio havia desaparecido. Com corações mais leves, entenderam que a verdadeira riqueza estava na amizade e no amor que compartilhavam. Nunca mais falariam sobre a lâmpada, mas o Halloween de Eldermoor nunca seria o mesmo para eles. A maldição da abóbora risonha. Em uma pequena cidade, a tradição de Halloween sempre foi celebrada com entusiasmo. Todos os anos, as crianças esculpiam abóboras, mas havia uma história que todos evitavam mencionar, a maldição da abóbora risonha. Diziam que, se alguém esculpisse uma abóbora sorridente na noite de Halloween, uma criatura maligna surgiria para atormentar quem tivesse feito isso. Apesar dos avisos, as crianças eram teimosas e não acreditavam. Este ano, a turma de amigos decidiu desafiar a lenda. Na véspera do Halloween, nos reunimos na casa de Lucas. Ele tinha a melhor coleção de ferramentas para esculpir. Com entusiasmo, começamos a trabalhar na abóbora, cada um tentando criar o sorriso mais assustador. Vamos fazer a abóbora mais incrível de todas. Lucas exclamou. Quando terminamos, a abóbora tinha um sorriso grande e dentes afiados que pareciam brilhar à luz da lua. Era perfeita, mas, ao mesmo tempo, um arrepio percorreu minha espinha. Algo na abóbora parecia vivo. Naquela noite, ao voltarmos para casa, percebi que a atmosfera estava estranhamente pesada. As sombras dançavam e o vento uivava como se estivesse sussurrando segredos sombrios. No caminho, vi um gato preto cruzar a estrada. Ele parou e olhou diretamente para mim, seus olhos brilhantes refletindo a luz da lua. Cuidado, parecia dizer. Na manhã do Halloween, acordamos com uma sensação de mal-estar. Lucas estava pálido e suando. Eu sonhei com a abóbora, ele disse. Ela falava comigo e queria que eu ficasse com ela para sempre. Rimos nervosamente, mas algo dentro de mim não estava certo. O sorriso da abóbora parecia se aprofundar em minha mente. À noite, decidimos ir até o parque para ver as outras abóboras esculpidas. Mas, à medida que caminhávamos, percebemos que a cidade estava estranhamente silenciosa. Não havia crianças brincando, e as luzes estavam apagadas. Apenas uma névoa espessa envolvia tudo, como se o mundo estivesse sendo devorado pela escuridão. Quando chegamos ao parque, avistamos nossa abóbora no centro, destacando-se entre as outras.
Mas algo havia mudado, ela estava maior, e o sorriso parecia mais largo. O que antes era uma simples decoração agora exalava uma aura ameaçadora. De repente, um vento forte soprou, e a névoa começou a girar em torno da abóbora. Ela começou a tremer, e um grito agudo ecoou pela noite. Vocês me libertaram. E o da abóbora, sombra formando uma figura alta e esquelética com um sorriso cruel. Sou a alma da abóbora risonha, e agora vocês são meus. Sua voz ressoou como um eco de risadas malignas. O pavor tomou conta de nós, e começamos a correr, mas a sombra parecia se multiplicar, cercando-nos. Enquanto corríamos, percebi que as outras crianças do bairro estavam aparecendo, mas estavam paralisadas, com olhares vazios e rostos sem expressão. Eram as almas que haviam sido capturadas pela maldição, condenadas a ficar presas naquele pesadelo. Lucas gritou, precisamos destruir a abóbora. Mas como? Ela estava ali, reluzente e triunfante. A faca. A faca que usamos para esculpir, lembrei. Sem hesitar, voltei correndo até ela e peguei a faca que havia deixado caída ao lado da abóbora. Com toda a força que consegui reunir, ataquei a abóbora. Deixe-nos em paz, gritei, enterrando a lâmina na carne macia. O sorriso grotesco se contorceu em dor, e a sombra soltou um grito estridente que ressoou na noite. A abóbora começou a se desintegrar, a luz que dela emanava desaparecendo como se estivesse sendo sugada para dentro de um vórtice. As almas que estavam presas começaram a se libertar, flutuando em torno de nós antes de desaparecerem na escuridão. Quando tudo ficou em silêncio, a abóbora estava em pedaços, e a sombra se desfez em uma nuvem de fumaça negra. O parque estava novamente quieto, mas a atmosfera pesava como se a cidade estivesse aliviada de um fardo. A partir daquele dia, a lenda da abóbora risonha se espalhou, e todos os anos, ao chegar o Halloween, a cidade se unia para lembrar aqueles que se atreveram a desrespeitar a tradição. E embora a abóbora não estivesse mais lá, suas risadas ainda ecoavam em nossos corações, lembrando-nos de que algumas lendas são mais do que apenas histórias.